Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o terapeuta Michel Sampaio e o tema do vídeo dessa noite é o peso emocional de absorver os problemas de todos. Se esse tema te interessa, se você é uma pessoa que está levando os problemas de todo mundo, fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto que você vai gostar. Você sabia que é muito comum existirem pessoas que carregam pesos e dores que não são seus? Muitas pessoas carregam dores que não são suas e vão levando essas dores sem muitas vezes nem se aperceber. E quando se deparam, estão doentes emocionalmente. Elas sentem com facilidade o sofrimento dos outros como se fossem seus. Elas se preocupam com facilidade, absorvem, tentam ajudar e aos poucos vão ficando esgotadas emocionalmente. E o que é mais perigoso nisso é que muitas pessoas nem percebem isso. Por dentro, essas pessoas que absorvem dores, problemas emocionais dos outros, elas vão percebendo que pouco a pouco vão se sentindo cada vez mais cansadas. E se você é essa pessoa, então fica comigo até o final desse vídeo, que esse vídeo é para você. Mas afinal de contas, o que significa realmente absorver o problema dos outros? Você já parou para pensar nisso? Na verdade, você tem até uma sensibilidade de sentir quando parece que alguém não está bem, mesmo que essa pessoa, às vezes, próxima de você, fique em silêncio. Você consegue perceber com facilidade mudanças sutis no comportamento dessa pessoa. Você consegue sentir a mudança emocional do ambiente. É uma sensibilidade emocional que muitas pessoas têm, que elas conseguem perceber os ambientes e pessoas, as mudanças sutis que acontecem. Normalmente, você não é o tipo de pessoas que só escuta os problemas. Você, com facilidade, consegue sentir o que a pessoa está passando. Só que eu preciso te dizer que sentir constantemente o peso emocional dos outros acaba sendo um pouco exaustivo. E sabe, pouco a pouco, você vai se tornando um suporte emocional para todos. Acontece com muita frequência. As pessoas gradativamente desabafam com você. Normalmente todo mundo procura você quando estão mal. Mas o que ocorre é que ninguém pergunta como você está. Como estão suas emoções, como você está, se você está cansado, se você está passando por algum problema emocional, se você está sentindo alguma coisa. Mas por que isso acontece? Pode ter origem na infância. Muita gente absorve os problemas dos outros e aprende isso desde cedo. Talvez você tenha até sido uma criança que logo cedo precisou entender os adultos, precisou aprender a evitar conflitos, precisou ser forte emocionalmente muitas vezes na sua infância. E isso você não desenvolveu por mal. Na verdade, você aprendeu desde criança que precisava compreender os adultos emocionalmente, a fim até mesmo de você se proteger e sobreviver. E vou te dar um exemplo agora. Quando criança, provavelmente o medo da rejeição ou do abandono. Por isso você desenvolveu na sua mentalidade que a melhor maneira de ser aceita e aceito é ajudar os outros a todo custo, não importa o quanto você esteja cansado ou sobrecarregado. É como se você dissesse para você mesmo: se eu ajudar, eu vou ser aceito ou aceita. Por isso que emocionalmente você pensa às vezes: se eu carregar os outros, é uma forma de eu compensar o medo de eu não ser abandonado. Então isso vai acontecendo aos poucos. Gradativamente, você se torna responsável por todos emocionalmente. E o que acontece quando há falta de limites emocionais? Quando falta limites emocionais, é sinal que você não aprendeu quando uma coisa termina ou quando outra coisa começa. E sabe o que isso vai fazer com você? Vai fazer com que você continue carregando pesos, dores e absorvendo problemas emocionais que não são seus. E agora eu quero te alertar quais os impactos de você continuar absorvendo o problema de todos e o que pode acontecer com você emocionalmente. O primeiro tópico é que você vai se ver muito cansado, exausto, muitas vezes até sem motivo aparente. Você vai começar a sentir pesos emocionais, vai sentir como se estivesse com uma sobrecarga interna. Quando você se sobrecarrega internamente, isso não vai ser físico, isso vai ser emocional. E o que vai acontecer é que você vai começar a desenvolver ansiedade e sobrecargas mentais. E sua mente parece que nunca descansa, porque você vai estar sempre pensando no problema dos outros, como ajudar, como resolver. E isso vai acontecer com você mesmo quando você sente que não é sua responsabilidade.
E gradativamente parece que você vai se esquecendo de si mesmo. Você vai cuidar de todo mundo e vai abandonando-se aos poucos a si mesmo. E com isso, suas próprias dores, suas dores emocionais, as que são suas mesmo, elas vão ficando em silêncio. Mas eu preciso dizer algumas verdades e você precisa ouvir. E a primeira verdade que eu quero que você saiba é: você não nasceu para carregar todo mundo. Você nasceu para viver e, a partir da sua vida, quando possível, ajudar o próximo. Sentir empatia é um dom, mas carregar o sofrimento dos outros como se fosse seu acaba sendo um peso que acaba destruindo você. É um peso que te destrói por dentro. Te dizer que você pode até se importar com o sofrimento do outro, mas sem se destruir. Mas você quer aprender como parar de absorver o problema dos outros? Precisa, antes de mais nada, desenvolver uma consciência. Então entenda, perceba que o que você está carregando em primeiro lugar não é seu. Então aprenda a perguntar para si mesmo: isso que eu estou carregando é meu ou é de outro? Eu quero que você desenvolva o que nós chamamos de criar limites emocionais. Você tem que entender que não precisa resolver tudo. Que você entenda a sua limitação como ser humano. Você não consegue salvar todos em meio aos seus problemas emocionais. Você pode se importar, você deve se importar com a dor do próximo, mas entenda até que ponto você consegue se sacrificar. Agora eu quero que você desenvolva o sentimento de voltar suas energias para si mesmo. Para que isso aconteça, você precisa entender algo. Você também é prioridade para você mesmo. Você também precisa de cuidados, você também precisa de apoio e você também precisa ser visto. Pessoas que normalmente absorvem os problemas de todos, essas pessoas de fato não são fracas. São pessoas que sentiram demais por muito tempo, mas existe algo que eu preciso te lembrar. Você não é responsável por carregar os problemas de todo mundo. Você tem que entender e desenvolver o seu limite, que é aquele autocuidado que começa com você. Não significa, como eu disse no decorrer desse vídeo, que você não deve se preocupar com a dor do próximo. É importante que você entenda que sacrificar-se totalmente, isso vai desenvolver em você cada vez mais um cansaço emocional de sobrecargas das quais elas não são suas. Então você precisa desenvolver o limite daquilo que você pode fazer, compreender quando fazer e por que faz. Você não é obrigado a levar as cargas de todo mundo. Nunca se esqueça, você é primeiramente responsável por cuidar de si mesmo. E quando você aprende e entende isso, não significa que você deixou de amar os outros. Apenas você compreendeu os limites emocionais que você agora tem e como você pode ajudar os outros. E quando isso acontecer, você vai descobrir uma sensação maravilhosa de que primeiro você entendeu que deve se amar primeiro para depois se doar, com os limites desenvolvidos emocionalmente cada vez mais que você vai aprendendo. E eu não quero que você se esqueça, você pode até se importar com os outros sem abandonar você mesmo. Você pode até cuidar dos outros sem se esquecer de cuidar de si mesmo. E você muitas vezes pode ajudar os outros sabendo os seus limites emocionais. Quando você conhece isso, quando você desenvolve isso, você vai ver que você vai viver menos sobrecarregado com problemas que você estava absorvendo dos outros que não eram seus. E se esse vídeo falou com você e você ainda não aprendeu como dar limite às suas emoções, como se dar limite a si mesmo, a fim de que você não se sobrecarregue e não viva um cansaço emocional, não viva ansiedades e sobrecargas mentais, eu sou o terapeuta Michel Sampaio, quero te convidar a continuar seguindo esse canal e quero te pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Talvez você conheça uma pessoa que vive sobrecarregada, que não consegue dar limites a si mesmo e vive cada vez mais uma exaustão emocional. Eu sou o terapeuta Michel Sampaio, um forte abraço e até mais.